Gravando, Cleber. Tá. Irmãos, quem estudou Apocalipse não vai ter surpresa, porque a gente vai falar basicamente daquilo que a gente falou no final das aulas de Apocalipse, tá? Mas, de qualquer maneira, é bom para revisar o assunto, firmar mais, né? Ficar na mente da gente. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o novo céu e a nova terra. Essa expressão, novo céu e nova terra, a gente vai encontrar lá em Apocalipse, como eu falei. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz, João falando, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, irmãos, uma coisa que as pessoas fazem confusão com respeito ao novo céu e à nova terra é se o novo céu e a nova terra vão ser alguma coisa inédita, né? Uma coisa nova, completamente nova, ou se vai ser este novo céu e essa nova terra que a gente tem hoje, mas transformado, renovado, não é? Por que isso é um problema para a gente hoje, para a maioria das igrejas? Porque as testemunhas de Jeová, elas dizem que vai ser uma terra renovada, transformada, né? E como as testemunhas de Jeová dizem isso, a maioria das igrejas evangélicas, por considerar a testemunha de Jeová uma seita, e é seita mesmo, né? Fala assim, não, a gente discorda, não aceitamos, é heresia, não é? Mas, irmãos, até mesmo as seitas, elas com certeza ensinam alguma coisa que é verdade, né? Se a seita só ensinasse mentira e coisa errada, não ia atrair ninguém, né? Então, neste ponto específico, nós, reformados, concordamos com as testemunhas de Jeová. Ou seja, nós também acreditamos que vai ser o mesmo céu e a mesma terra, só que renovados. Renovados. Kleber, qual é a base para isso? A base bíblica para isso? A base bíblica para isso, irmãos, é a seguinte, olha, a criação, ela foi feita perfeita. Vocês sabem disso. Se for olhar lá em Gênesis, à medida que Deus ia criando, ele olhava cada dia e falava que era bom. Lembra? Quando ele terminou a criação toda, ele chegou à conclusão que era muito bom, né? Aí, quando você vai para Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18, olha o que você percebe lá. O capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda. Aí diz assim, no versículo 17 e 18, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha só o que aconteceu. Por causa da queda do homem, a criação foi afetada. Ela se tornou maldita, né? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha o versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, o que acontece, irmãos? A terra, ela foi afetada pelo pecado. Ela era perfeita, mas foi afetada pelo pecado. Então, quando Deus criou o plano de redimir a humanidade, ou seja, de causar a restauração da humanidade, ele também incluiu nesse plano a terra. Ele não planejou apenas restaurar o homem, não. Ele planejou restaurar o mundo que ele criou. Qual é a prova disso? É só em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23. Olha só o que diz lá. Diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Quando a Bíblia fala que a criação está sujeita à vaidade, quer dizer que ela está sujeita aos efeitos do pecado, tá, meus irmãos? Aí fala assim, ó, a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade. Quer dizer, não foi ela que causou isso, mas por causa daquele que a sujeitou.
quem foi que sujeitou a criação à vaidade, aos efeitos do pecado? Foi o ser humano. Foi o ser humano. Aí o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Olha, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Tá vendo? A Bíblia descreve a criação como se fosse uma pessoa sofrendo. É como se a criação estivesse sofrendo por causa do pecado. Mas ela vai ser redimida, assim como o homem vai ser redimido. Então, a ideia de que a criação do novo céu e da nova terra vai ser algo inédito, isso é errado, tá, irmãos? Não vai ser uma coisa inédita. Vai ser a mesma terra, o mesmo céu, que foi afetado pelo pecado, que vai ser redimido, assim como o homem também vai ser redimido. Vamos lá para Isaías 65, versículo 17 a 19. Isaías 65, versículos 17 a 19. Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Olha o versículo 19. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então, irmãos, quando Deus planeja restaurar a criação, é só para tirar dela tudo aquilo que faz mal à criação. Tá entendendo? É só para tirar o que faz mal à criação. Não é para poder, eu vou destruir tudo, tudo, e vou criar uma coisa nova. Não precisa. Não precisa. Só vai tirar o que estiver fazendo mal à criação. Entendeu? Há duas palavras no grego para se referir a uma coisa nova. Tá, irmãos? Tem gente que não sabe disso, mas no grego existem duas palavras que se referem a uma coisa nova. A primeira delas é neos, né? Que está se referindo a uma coisa totalmente nova, inédita. E a segunda é kainós, que quer dizer uma coisa que foi renovada. Renovada. Então, quando você fala assim, passa lá em casa para ver o meu sofá novo. Se você estiver usando a palavra neos, você quer dizer que você comprou um sofá novo. Você está com um sofá novinho. Você comprou um sofá novo. Agora, se você estiver usando a palavra kainós, você quer dizer que aquele sofá que você tinha, ele foi reformado. Ele foi reformado. Agora ele está como se tivesse novo. Novo, não é? Então, qual é a palavra que aparece no grego quando se refere a novo céu e nova terra? É kainós. É kainós. Ou seja, é uma terra que foi tornada nova. Se você for olhar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha só o que diz esse texto. Ele fala assim, ó: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Kleber, qual é a palavra no grego para dizer que o crente é uma nova criatura? É kainós. Quer dizer, não é que é um outro crente. Quando fala a nova Joana, não é que é uma Joana inédita, né? A Joana acabou com a Joana e criou outra Joana. Não. É a mesma Joana, só que é uma Joana renovada. Uma Joana que foi tornada uma nova criatura. É a mesma pessoa, só que agora uma pessoa que foi purificada pelo sangue de Jesus. É a mesma coisa com a terra. É a mesma coisa com a terra. Cai em nós, tá bom? Então, continuando, olha, essa restauração da criação visa purificá-la da maldição do pecado. É o que eu falei para os irmãos ainda agora, né? A terra foi atingida pelo pecado, mas ela vai ser purificada, tá, irmãos? Ela vai ser purificada. Continuando, após a purificação ou restauração da criação, a característica marcante
dos novos céus e da nova terra será a presença da justiça. Olha só, a presença da justiça. Vamos lá para 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vê o que diz lá. Já achei aqui, ó. 2 de Pedro 3, versículo 13. Fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. Essa vai ser a característica principal. Outra característica da nova terra: Deus passará a habitar com os homens nesta terra transformada. Deus vai habitar com os homens. Se você falar assim, Kleber, onde é que Deus está? Deus está em todo lugar, porque ele é onipresente. Ah, Deus está no inferno também? Está no inferno também. Não está em todo lugar? Está no inferno também. Mas em cada lugar onde Deus está, ele se manifesta de uma forma diferente, não é? Por exemplo, como é que Deus está no inferno? Deus está no inferno exercendo juízo contra o pecado. Ele não está lá a passeio. Ele está exercendo juízo contra o pecado. Como é que Deus está na igreja, quando o povo se reúne? Deus está ali sendo adorado, está ali abençoando o seu povo, está ali consolando, está ali se manifestando com graça e misericórdia, né? Como é que Deus está diante das nações não crentes? Deus está agindo, né, fazendo justiça. Então vejam só, Deus, ele está em todo lugar, mas ele se manifesta em cada lugar de uma forma diferente, né? Quando a gente fala num lugar onde Deus normalmente fica, vamos dizer, morando, vamos usar essa expressão, né? Morando, a gente pensa num lugar chamado paraíso. Paraíso. A Bíblia chama o lugar de paraíso, mas ela dá outros nomes também para esse lugar. Ela também chama de terceiro céu. Paraíso, terceiro céu, é a mesma coisa. Kleber, da onde que você tirou, não é, esses termos? Quando você lê Lucas 23, 43, Jesus falando com o ladrão da cruz, o ladrão falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele ia estar naquele mesmo dia com Jesus, onde? Lá onde Deus mora, tá? Então, quando a gente fala onde Deus mora, quando a gente usa essa expressão moradia, tem que vir à mente da gente o quê? Um lugar chamado paraíso. É onde Deus mora. Tem um sinônimo para paraíso? Tem. Terceiro céu. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado, né, até o lugar onde Deus mora. Olha que interessante. Ele foi arrebatado até o lugar onde Deus mora. E ele chamou esse lugar, sabe como? Terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Ele fala assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Isso no versículo 2, né? Aí no versículo 4, ele fala assim, ó: foi arrebatado ao paraíso. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para nós que terceiro céu e paraíso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí você vai para Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 22. O que diz lá, Kleber? Diz assim, olha, Hebreus 12, versículo 22. Fala assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Olha, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Um outro sinônimo para paraíso, para terceiro céu, é Jerusalém celestial. Olha que bonito, hein? Jerusalém
celestial. Então, onde é que Deus mora? Ele mora lá no paraíso, ele mora lá no terceiro céu, ele mora lá na Jerusalém celestial. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando esta terra e este céu forem renovados, a Jerusalém celestial, ela vai descer do céu e vai se localizar aonde? Aqui. Vai se localizar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Fala assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só. Então Deus não vai mais morar no céu. Deus vai morar na nova terra. Na nova terra. E aí entra uma diferença agora da gente para as testemunhas de Jeová. Lembra que eu comecei a aula citando testemunho de Jeová? O que foi que eu disse? Testemunho de Jeová fala que o novo céu e a nova terra vão ser renovados. Nós concordamos. Mas a testemunha de Jeová, ela diz também que no final, a maioria dos crentes vai morar na nova terra e 144 mil crentes, literalmente 144 mil crentes, vão morar no céu com Deus. Irmãos, está errado. Está errado. Por quê? Porque Deus não vai mais morar no céu. Deus vai morar na nova terra. E todos os crentes vão morar na nova terra. É isso que vai acontecer, né? Então, numa coisa nós concordamos com eles, na outra nós discordamos, tá? Ó, continuando. Quando este mundo for restaurado, Deus vai voltar a habitar com o homem, como era no princípio. Mas veja só que detalhe interessante. No fundo, se você der uma olhada lá em Gênesis, capítulo 2, você vai ver que Deus não chegava a morar com o homem. Ele visitava o homem todo dia, mas não morava com ele. É verdade, Kleber? É verdade. Se você olhar lá Gênesis 2, versículo 19, Gênesis 3, versículo 8, você vai ver o seguinte: pela viração do dia, ou seja, no entardecer, mais ou menos, Deus aparecia e ia passear com o homem, com Adão e Eva, pelo jardim. Mas dá para dizer que Deus morava ali? Não, não dá para dizer que ele morava ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: na nova terra vai ser melhor do que era em Gênesis, antes da queda. Você está entendendo? Por quê? Porque lá em Gênesis, antes da queda, Deus não chegou a morar realmente com o homem. Ele aparecia num determinado horário, mas não morava com o homem. Na nova terra, Deus vai morar. Ou seja, você vai querer ver Deus na nova terra? Não precisa esperar um horário para ele aparecer, não. É só você ir lá, na Cidade Santa, que Deus vai estar lá. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus vai estar morando com a gente o tempo todo. Vai ser a morada dele, né? Por isso é que Apocalipse 21, versículo 1 e 2, diz que a Jerusalém celestial, ela descerá para a nova terra. E qual o resultado? Apocalipse 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Continuando, ó. O Professor estado Ricardo, final. Oi. é Pois muito não? interessante essa sua colocação, né? Principalmente sobre o livro de Gênesis. Uma das restaurações, ou a vinda do reino de Deus, foi restaurar justamente aquilo que se havia perdido lá no Éden, lá no paraíso, né? A Isso. presença de Deus e a vontade de Deus.
Então, a Nova Jerusalém, ou o estado final, né, dos justos, é justamente a restauração disso que se havia perdido, a presença e a vontade. Vontade em obediência, né? Porque os Correto. nossos primeiros pais pecaram e desobedeceram. E daí decaíram da presença de Deus. E aí Deus vem no plano da redenção, né, dentro do escopo criação que é a de redenção, ele vem para restaurar aquilo que se havia perdido, a nossa vontade de obedecê-lo e a nossa presença com ele novamente. Muito obrigado, meu irmão. Pois é. Ó, continuando, irmãos. O estado final dos ímpios e dos justos. Eu não vou falar muito sobre o estado final dos ímpios, porque o irmão Carlos falou sobre o inferno e tal. Eu só quero destacar dois pontinhos, tá, irmão? Só dois pontos. Primeiro, vocês observam que lá em Apocalipse 20, 15, capítulo 20, versículo 15, ele chama o inferno de lago de fogo. Aí eu fiquei falando nas aulas de Apocalipse que lago de fogo é a designação para inferno final. Inferno final. Aí as pessoas ficam pensando assim: ué, tem dois infernos? Como é que é essa história? Quantos infernos existem? Irmãos, é o seguinte: olha, existe apenas um inferno. Por que a Bíblia usa essa linguagem de lago de fogo? E eu chamo de inferno final. Ó, só para você entender. Quando uma pessoa morre sem Jesus Cristo, ela já vai para o inferno. Isso aí não tenha dúvida, tá? Ela já vai para o inferno. Na parábola do rico e Lázaro, a gente vê que o destino do rico é o inferno. O do Lázaro, o pobre lá, é o céu. Já vai, não tenha dúvida. É por isso que a gente fala, não adianta ficar orando pelos mortos. Não adianta. A Igreja Católica, ela ensina que uma pessoa, depois que ela morre, não é? Ela vai para o purgatório, isso no ensino católico, tá? Ela vai para o purgatório e, à medida que você for pagando, encomendando missas, né, para orar pelos mortos, esse sofrimento no purgatório pode ser abreviado e aí sim ela vai lá para o céu, tá entendendo? Isso no ensino católico. O curioso é o seguinte, olha, só para um parêntese aqui, né? Uma das razões da reforma protestante foi justamente porque, na época, a Igreja Católica estava vendendo o perdão, né, para o purgatório. Então, se a pessoa pagasse, se ela pagasse, o Papa ele decretava que aquela alma ali, ela já pulava direto para o céu, tá entendendo? Ela não precisava ficar no purgatório, ela pulava direto para o céu. Mas aí vinha a questão: se esse Papa miserável, se ele pode abreviar o sofrimento de uma pessoa que está no purgatório, por que ele não faz isso de graça? Por que simplesmente ele não decreta que todo mundo saia do purgatório e vá para o inferno? Ainda vai cobrar por isso? Para fazer isso? Olha, meus irmãos, o que é o mercado da fé? O comércio da fé. Né? Isso sempre existiu. Sempre existiu. Ficar comercializando as bênçãos, né? Comercializando as bênçãos. Mas, graças a Deus, essa história de purgatório é uma besteira, uma heresia, não tem qualquer base bíblica. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente para pegar uma pessoa e jogar direto no céu. Direto no céu. Se você olhar, por exemplo, o ladrão da cruz, né? Aquele homem aprontou demais, gente. Aprontou demais. Vocês sabem que uma pessoa para parar na cruz, ela tinha que ser das piores, não é verdade? A única exceção de uma pessoa que foi crucificada, que era inocente, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os outros que foram para a cruz era da pior estirpe. Eu estou falando de gente má. Sabe, o pior criminoso, aquele que nos nossos dias receberia uma injeção letal, naquela época ia para a cruz. Ia para a cruz, né? Então, o ladrão da cruz, ele quebra logo duas heresias. Quais, Kleber? Ele quebra primeiro a heresia da reencarnação. Por quê?
Porque, de acordo com a teoria lá da reencarnação, o que eles falam? Se uma pessoa ela tem defeito, ela vai reencarnando, né? E ela vai purificando os seus defeitos até ela alcançar um estágio de perfeição. Não é verdade? Então, pela teoria da reencarnação, o ladrão da cruz teria que reencarnar pelo menos algumas vezes para poder alcançar um estágio de purificação. Mas quando Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus põe abaixo toda a teoria da reencarnação. Põe abaixo. Outra coisa, Jesus também põe abaixo a teoria do purgatório. Por quê? De acordo com a Igreja Católica, uma pessoa, como ninguém morre sem pecado, né? Uma pessoa, quando morre, tem que ir direto para o purgatório primeiro. Mas quando Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que ele quis dizer? Que não tem esse negócio de purgatório, não. Se você acreditou em Jesus, meu irmão, você já vai direto para o paraíso, assim como o ladrão da cruz, né? Então, esse texto, ele quebra logo duas heresias, tá? Então, voltando aqui, a pessoa morreu sem Cristo, ela já vai para o inferno, ok. Mas pensa uma coisa comigo, meu irmão. Quando uma pessoa morre sem Cristo, o que vai para o inferno hoje? O corpo e a alma da pessoa ou só a alma da pessoa? Só a alma da pessoa, né? Porque quando ela morre fisicamente, o corpo vai ser enterrado, mas o espírito vai para o seu destino eterno, né? Então, quem é que está sofrendo no inferno hoje? Os que morreram, né? Hoje, quem é que está sofrendo? A alma da pessoa. O corpo da pessoa não está sofrendo. Por quê? Porque o corpo foi enterrado. Quando houver a ressurreição geral, não é? E a condenação final, essa pessoa vai continuar sofrendo no inferno, mas agora ela vai sofrer na alma e no corpo. Kleber, você quer dizer então que os que estão no inferno hoje não estão passando por sofrimento físico? Exatamente. Não estão. Simplesmente porque não têm um corpo. Não têm um corpo. Quando elas tiverem um corpo, elas vão continuar no inferno, agora sofrendo também fisicamente, dores físicas. Ah, não, mas isso é ruim demais. Isso é horrível. Isso é demais. Meu Deus do céu. E tal. É, meu irmão, é a realidade. A realidade é essa, tá? Então, quando a gente fala inferno final, é só para distinguir, não é? Aquele sofrimento que a pessoa vai ter no corpo e na alma. Outro detalhe também importante, eu falei que eu ia dizer duas coisas, né? Outro detalhe importante também é o seguinte: quando uma pessoa morre hoje sem Cristo, ela vai para o inferno. Mas ela vai passar por um sofrimento padrão. Padrão. Ela ainda não vai receber o que ela realmente merece. Por que, Kleber, que ela não vai? Porque isso só vai ser definido, o que ela realmente merece, no juízo final. No juízo final. O juízo final, no caso do não crente, vai ser para definir o grau de punição exato que ele vai ter no inferno. Tá entendendo? O grau de punição exato. Ah, mas eu pensava que o juízo final era para decidir o destino dele. Não, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. O destino de uma pessoa é definido quando ela aceita ou não Jesus, correto? Quando ela aceita ou não Jesus. Se uma pessoa, nesta vida, aceitar Jesus como seu Salvador, ela já definiu o destino eterno dela. Não precisa de juízo final para isso. Se uma pessoa não aceitou Jesus como seu Salvador, também já definiu o destino. Não precisa de juízo final. O juízo final é para definir, no caso do não crente, o grau de punição exato que a pessoa vai ter. E no caso do crente, o galardão que ela vai receber. Tá bom? Juízo final não tem nada a ver com destino da pessoa, não tem nada a ver. O destino
é decidido se uma pessoa aceitou ou não aceitou Jesus como Salvador. Ok. Vamos lá. Como será na nova terra? É o que eu disse, a gente falou nisso em Apocalipse, mas vamos recapitular aqui e esclarecer algum ponto, né? Vamos lá. Como será na nova terra? O terceiro céu, que é a morada de Deus, e a nova terra serão uma coisa só. Eu já falei isso. Não pode haver mais dúvida, tá? Essa junção, ela vai ser vista pela descida da Nova Jerusalém e a afirmação de que Deus passa a habitar com o seu povo. Ok, esse ponto está fechado. Continuando. Na nova terra, os crentes habitarão em seus corpos físicos transformados. Olha só, Kleber, um crente que morre hoje, ele já vai morar com Jesus, não vai? Vai morar. Mas ele vai morar em espírito, concorda comigo? Ele não vai morar com o corpo, porque o corpo dele também foi enterrado. Foi lá em espírito. Então, a situação do crente hoje que morreu em Cristo é uma situação em que ele está numa realidade só espiritual. Espiritual. Está lá em espírito. Quando houver a ressurreição geral, ele vai recuperar o seu corpo e vai passar a habitar na nova terra, que é uma realidade física. Uma realidade física. Tem gente que fala assim: ah, Deus é espírito, então só importa as coisas invisíveis, as coisas espirituais. As coisas materiais não têm importância. É errado. É errado. Quem prega esse tipo de coisa são os agnósticos, né? O gnosticismo, aquele pessoal que via na matéria uma coisa ruim. Irmãos, a matéria não é uma coisa ruim. Por quê, Kleber? Porque quem criou a matéria foi Deus também. Quem criou a matéria foi Deus. Deus é espírito, mas quem fez o mundo material? Foi Deus. Quem fez as florestas? Quem fez as montanhas? Quem fez o rio? Quem fez os mares? Quem fez? Foi Deus que fez. E quando ele fez, o que foi que ele disse? Ah, isso aí é meia boca. Isso aí é ruim. Isso aí não vale muito, não. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, ó, muito bom. Muito bom. Então, vamos parar com preconceito em relação às coisas materiais. As coisas materiais, elas foram feitas por Deus e devem ser utilizadas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, a realidade física, seja trabalho, criação de filho, né? Estudo na escola, qualquer coisa que você imaginar de realidade física, deve se voltar para a glória de Deus. De Deus. Ele criou a realidade física e ela também deve glorificar o seu nome. Entendeu? Nada de preconceito em relação à realidade física. Ela também foi feita por Deus. Continuando aqui, olha. Vamos ver as características da nova terra. Primeiro, nós vamos reinar sobre ela como vice-gerentes de Deus. Olha essa palavra. Vice-gerentes de Deus. Assim como foi no início, com Adão e Eva. Lembra, meus irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, o que foi que ele falou? Que eles iam dominar sobre toda a criação. Iam dominar sobre toda a criação. Quando houver o novo céu e a nova terra, o homem vai voltar a dominar toda a criação. Tudo vai se sujeitar ao homem. Por quê? Porque ele vai governar para a glória de Deus, como deveria ter sido no início. Ah, Kleber, os animais vão se submeter aos homens? Vão. Não era assim no início? Lembra lá quando Deus criou tudo? Quem é que Deus chamou para dar nome aos animais? Adão. Foi Adão que deu. Vocês acham que quando Adão foi dar nome para os animais ameaçaram Adão? Vocês acham que o leão tentou comer Adão? Na hora que Adão estava dando nome para ele? Você acha que isso aconteceu? Claro que não. Vivia em paz, vivia em harmonia.
não é? O homem vai dominar a terra. Agora, detalhe, observação, hein? Vai dominar para a glória de Deus. É por isso que nós temos a doutrina da mordomia bíblica, né? O que é a doutrina da mordomia, Kleber? A doutrina da mordomia diz que o homem e a mulher, eles são mordomos de Deus. Mordomos de Deus. O que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida de tudo que é do dono, mas ele não é o dono. Você lembra? Né? O que é o mordomo? Ele é aquele sujeito que cuida de tudo que é o dono, mas ele não é o dono, mas ele cuida. Né? Então, tudo que nós temos na vida, meus irmãos, nós cuidamos, na verdade, para outro. Para outro. Então, por exemplo, a vida que eu tenho, ela não me foi dada? Ela não pertence a Deus, na verdade? Pertence. Como é que eu vou administrar minha vida? Vou administrar para a glória do dono, daquele que é o dono da minha vida, Deus. Ah, Deus me deu filhos. Como é que eu vou criar meus filhos? Vou criar para a glória do dono. Quem é o dono? É Deus. Ah, Deus me deu um imóvel, me deu um carro, me deu bens materiais. Como é que eu vou cuidar desses bens materiais? Eu vou criar para a glória do dono. Quem é o dono? É Deus. E por aí vai, né? Tudo a gente tem que administrar procurando agradar quem? O dono. Ah, me deu uma faculdade, me deu um curso tal, me deu um emprego, né? Tudo você vai procurar administrar de uma maneira que ele fique satisfeito, não você, tá? Continuando. Alguém perguntou aqui, me tira uma dúvida. Qual era a dúvida? Eu não vi direito, né? Acho que foi a Valéria que perguntou. Sim, Kleber, Vamos lá, sou eu. irmãos. Eu queria Pois não. saber a questão, assim, no inferno hoje, os demônios, eles estão aqui e no inferno? E se a pessoa vai para o inferno hoje, ela está sendo castigada pelos demônios ou por Deus? E eu sei que no primeiro juízo lugar, final vai ser por Deus, né? eu vou explicar aqui, ó. No conceito popular, o diabo, ele reina no inferno, não é verdade? No conceito popular. Uhum. O diabo está no inferno reinando, não é? Mas o inferno não é um lugar para o diabo e os seus demônios reinarem, não. O inferno é um lugar para Deus exercer juízo contra o pecado. O que eu quero dizer com isso? Os demônios que já estão no inferno... Ah, Kleber, tem demônio que está no inferno? Tem. Lá no Apocalipse eu expliquei isso. Se vocês também derem uma olhada em Judas, na epístola de Judas, fala que tem demônio no inferno sob correntes. Está lá. Aí eu pergunto para vocês, os demônios que estão no inferno, eles estão atormentando alguém? Não, meus irmãos, eles estão sendo atormentados. Por quê? Porque o inferno é um lugar onde Deus exerce juízo contra o pecado. O diabo está no inferno. Olha, o diabo, o que a Bíblia diz? Que no final do livro de Apocalipse, Deus vai jogar no lago de fogo o diabo e os seus anjos. Quando você olha lá em Mateus 25 também, que Deus separa as nações nos cabritos e nas ovelhas, ele fala assim no final, ó, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, não é? Então, o inferno é um lugar onde Deus pune o pecado, seja o pecado do homem, seja o pecado dos demônios, entendeu? Então, não dá para você dizer que o inferno é um lugar onde o demônio pune alguém. Não, o lugar é o inferno onde, se o demônio tiver, ele está lá sendo punido também, tá? A realidade é essa. Kleber, mesmo Oi. no dia de hoje, então. Mesmo nos dias de hoje, então. Vai continuar sendo assim, entendi. Ah, tá bom, obrigada. Mesmo nos dias de hoje, tá? E outra coisa também interessante, né? Eu falo que já foi para o inferno, está sofrendo, mas eu volto a repetir, um sofrimento padrão. Não é realmente aquele sofrimento que a pessoa deveria receber. Por que eu insisto nisso, irmão? Por que eu insisto nisso? Porque é o seguinte, lembra quando Jesus foi pregar lá em Cafarnaum? Cafarnaum rejeitou a mensagem do Messias. Aí ele falou assim, Cafarnaum, Cafarnaum, se lá em Sodoma e Gomorra
tivessem visto o que eu fiz aqui, há muito teriam se convertido. Por causa disso, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Então, olha só, Sodoma e Gomorra foi para o inferno? Foi. Cafarnaum foi para o inferno? Foi. Os dois estão sofrendo lá? Estão. Mas no dia do juízo, haverá maior rigor para Cafarnaum. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que depois do juízo, a penalidade de Cafarnaum vai se agravar. Vai se agravar. Porque se diz que haverá maior rigor, vai se agravar. Então, depois do juízo, embora os dois tenham rejeitado Deus, não é? Um vai sofrer mais, porque é como se a rejeição tivesse sido maior. É que nem eu gosto de citar o exemplo do pai de família, né? Não crente, criou a família dentro da ética, da moral, mas como ele não era crente, ele foi para o inferno. Tudo bem. Ah, Hitler também foi para o inferno, Kleber. Foi. Mas eu te pergunto, Hitler e o pai de família foram para o inferno porque não aceitaram Jesus, não é verdade? Mas vamos falar aqui entre nós. Hitler aprontou muito mais. Hitler aprontou muito mais. No dia do juízo, Hitler, ele vai ser definido o grau de punição dele com mais exatidão. Então, embora os dois tenham rejeitado Jesus, os dois estejam no inferno sofrendo, após o juízo, Hitler vai sofrer muito mais. Vai sofrer muito mais. Tá? Então, continuando, ó, nós vamos ser vice-gerentes de Deus. Outra coisa, vamos reconhecer nossos familiares? Irmãos, eu defendi no estudo de Apocalipse que nós vamos reconhecer nossos familiares. Se você for olhar lá o estudo, você vai ver que eu defendi isso. Com base em quê, Kleber? Com base em vários textos, tá? Por exemplo, quando você vai ler Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, você vê ali que Moisés foi reconhecido por Pedro e os apóstolos. Você lembra disso ou não? Quando você olha lá, Mateus 17, Jesus sobe no monte e aparece conversando com ele, Moisés e Elias. Os dois foram reconhecidos pelos 3 apóstolos que estavam lá. Quem eram os 3 apóstolos, Kleber? Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá no monte e eles reconheceram Moisés. Pedro chegou a falar assim: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Como é que ele diria isso se ele não estivesse reconhecendo Moisés e Elias? Me explica isso. Então, as pessoas serão reconhecidas. E isso é óbvio. Isso é óbvio. Por quê, Kleber? Porque a ressurreição envolve uma volta do espírito para o mesmo corpo, não para um corpo diferente. Eu já falei para os irmãos mais de 1000 vezes. Na reencarnação, o espírito vai para um corpo diferente. Na ressurreição, ele tem que ir para o mesmo corpo, senão não é ressurreição. Kleber, Jesus, quando ele ressuscitou, ele voltou para o mesmo corpo? Voltou. Voltou. Se ele não tivesse voltado para o mesmo corpo, não seria ressurreição. É o mesmo corpo. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé estava presente e ele falou assim: se eu mesmo não vir o Senhor, se eu mesmo não tocar no lugar dos ferimentos, eu não acredito. Na semana seguinte, Jesus apareceu de novo e a primeira coisa que ele falou foi assim, ó, Tomé, isso está no final do Evangelho de João, ele falou, Tomé, vem aqui, toca agora, para você conferir e confirmar que é o mesmo corpo.
E quando Tomé tocou, o que foi que ele falou? Ele falou assim, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus ainda repreendeu ele. Falou assim, porque viste, creste. Pois eu te digo que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Não viram, mas creram. Tá? Então, o corpo, irmãos, o corpo tem que ser o mesmo. Quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre a ressurreição do corpo, não fala lá nada sobre mudança estética. Por quê? Porque mudança estética não interessa para Deus. Não interessa para Deus. Isso interessa para os homens, para Deus não interessa. O que interessa para Deus no novo corpo? Tem que ser um corpo que não esteja mais sujeito, né, aos efeitos do pecado. Ou seja, o novo corpo, Kleber, ele vai poder envelhecer? Não. Porque isso é um efeito do pecado. O novo corpo, Kleber, ele vai estar sujeito àquelas doenças decorrentes do pecado? Não. O novo corpo, Kleber, ele vai poder morrer? Não. O novo corpo, Kleber, ele vai poder ser um corpo rechonchudo, gordinho? Tanto faz. Tanto faz. Porque essas questões estéticas, isso pertence aos homens. Deus não se importa com nada disso. Tanto é verdade que, se você olhar o padrão de beleza do século XIX, você olhar os quadros, né, em que as mulheres eram pintadas, as mulheres consideradas bonitas eram aquelas mais gordas. Mais gordas. Com o passar do tempo, depois inventaram o seguinte, que a mulher mais bonita é a esquelética. Aí fica aquelas mulheres, uns varapau, né? Que ficam desfilando. Essas são as mais bonitas, né? Irmão, vocês não percebem que isso tudo são padrões humanos de beleza, né? Deus não está nem aí para isso. Deus não quer nem saber disso. Vocês acham, por exemplo, que Moisés, né? Que Abraão, que José, que toda essa galera que está na Bíblia, todo mundo era bonito fisicamente? Meu irmão, isso é besteira. Isso é coisa da gente. Ah, mas Deus não vai deixar eu voltar para o meu corpo porque eu tinha o nariz grande e Deus não vai deixar eu voltar para esse corpo porque eu tinha o nariz grande. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Olha, Jesus, quando ele falou para os judeus, né, que Moisés viu o seu dia, né, que Abraão viu o seu dia, melhor dizendo, eles falaram assim, você não tem nem 50 anos e conhece Abraão? Que mentira é essa? Olha só, na cabeça deles, Jesus tinha uma aparência de um homem de quase 50 anos. Mas nós sabemos que Jesus, ele morreu por volta de 33 anos, não é verdade? Morreu por volta de 33 anos. Para o judeu da época, ele aparentava ser um homem de quase 50. Isso quer dizer o quê? A aparência de Jesus era uma aparência de um homem que aparentava além da sua idade. Além da sua idade, né? No nosso conceito hoje, a gente olharia para ele e falar assim, é um homem envelhecido. Um homem envelhecido. E Deus está preocupado com isso, meu irmão? Quem está preocupado com isso é você. É você. Não é Deus, não. Deus está preocupado com o seguinte, ó, o novo corpo vai estar sujeito ao pecado? Não. O novo corpo vai envelhecer? Não. O novo corpo vai poder morrer? Não. É isso que interessa. O resto é coisa dos homens, né? Continuando. Nessa nova terra não haverá lágrima. Ou seja, o choro, não é, vai ser banido, doenças mortais não vão existir. Pode haver algum machucado, alguma dor resultante de algo que não seja efeito do pecado? Já vimos no estudo de Apocalipse que sim, né? Porque haverá lá a árvore da vida e as folhas da árvore da vida servirão para a cura dos povos. E eu expliquei para os irmãos que é possível
na nova terra haver alguma dor que não seja resultante do pecado, mas sim da limitação humana. Porque o homem, ele vai continuar sendo criatura. É claro que ele vai ser uma criatura sem pecado, uma criatura santa, mas ele vai ter as limitações dele. É possível que ele se machuque, tá andando lá, de repente tropeça e se machuca? Ué, é possível. Mas não vai ser uma dor decorrente de pecado. E para isso vai haver a cura à disposição, entendeu? Então, sem problema. Continuando, haverá uma cidade santa, onde? Provavelmente no centro da nova terra. Nós já vimos isso, né? Vai haver essa cidade lá, onde os crentes vão se encontrar toda semana para o culto. Vai chegar o dia do culto. Nós vamos lá para a igreja presbiteriana Águas Vivas? Não. Nós vamos lá para a cidade santa. Vamos adorar a Deus lá com os olhos fechados? Não. Nós vamos adorar com os olhos abertos. Por quê? Porque Deus vai estar diante de nós. Vai estar diante de nós. Nós vamos cantar imaginando Deus? Não. Vamos cantar olhando para Deus. Olhando para Deus. Glória a Deus, né? Não haverá templo na cidade. Não haverá templo? É verdade, não haverá. Por quê? Porque não haverá mais necessidade de templo. Deus não vai estar morando lá? Vai. Aqui na Terra, a gente constrói templo para dizer assim, ó, é lá que a gente adora a Deus, ó, dentro do templo, né? Na nova Terra não tem necessidade de templo. Por quê? Deus vai estar lá, diante de nós. Não precisa fazer templo para isso, né? Ele já estará lá. Os reis ou governantes da nova Terra, os habitantes, levarão a Deus toda semana, né? Tudo aquilo que for produzido entre as nações. Para quê? Para Deus, né, abençoar, levarão para homenageá-lo, levarão para a glória dele, né? Toda semana todos os crentes vão se encontrar, porque nós sabemos, irmãos, que haverá nações de crentes espalhados pelo mundo, né? Mas no dia do culto vai todo mundo se encontrar. Ah, mas Kleber, aqui na Terra eu só me encontro quando tem congresso, quando tem convenção. Pois é, meu irmão, lá na Nova Terra vai ser toda semana, viu? Toda semana vai ter congresso. Você vai encontrar crente de tudo que é parte do mundo. Vai estar lá, né? Vai se rever. Todo mundo junto, né? Imagina como é que vai ser a produção na Nova Terra, hein? Imagina. Alguns cientistas dizem que o ser humano ele não chega a usar 10% da sua capacidade mental. Irmãos, quando houver a redenção, a restauração de tudo, né? O homem vai ser perfeito como ele era antes da queda. O homem vai produzir coisas inimagináveis. Nós vamos chegar a um nível de tecnologia, né, de descobertas jamais imaginados. Por quê? Porque, imagina, se nós produzimos o que produzimos hoje, mesmo debaixo do pecado, imagina como é que vai ser na nova terra sem pecado. Sem pecado. Ê, meu irmão, coisa de louco, hein? Ó, na nova terra, vai todo mundo viver em paz. Ah, eu tenho medo de cobra hoje, Kleber. Pois é, os dias de medo de cobra estão contados. Estão contados. Eu tenho medo de tigre. Eu tenho medo do demônio da Tasmânia. Eu tenho medo do dragão de Komodo. Eu tenho... Meu irmão, os dias de medo dos animais estão contados. Na nova terra, até a criança vai brincar com a víbora e não vai acontecer nada. Nada. Todos servirão a Deus. Aquele projeto original, né? Vai ser retomado. E nós vamos viver, irmãos, pela eternidade, felizes. E não é final de historinha, não, viu? Não é final de historinha, não. Felizes para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Kleber. Então chegamos aí ao final, né? Com essa abençoada novo céus e nova terra. De tudo, irmão, com relação aqui, coloco no meu coração o seguinte: o inferno é um lugar real. O inferno não é uma metáfora. Jesus usou várias simbologias para o inferno. Fogo, o bicho que
né, que come o verme, que não se apaga, aquilo são metáforas para dizer o seguinte: o inferno é um lugar de grande tormento. O importante é isso. Como diz o Antônio Hockman, lendo sobre ele, ele fala o seguinte: não tente fazer um quadro mental do inferno. A Bíblia põe metáforas, só para dizer para você o seguinte: é um lugar terrível. É um lugar de muita dor. É um lugar de muito sofrimento. E o que é o pior inferno? É o fogo? É o verme? Não. É a ausência de Deus. A ausência no sentido como o Kleber colocou. Deus é presente. O autor falou que enquanto que no céu Deus está de frente para os santos, no inferno ele está de costas para os condenados. Minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Imagina quando essa alma tiver a certeza de que esse Deus que descedenta estará distanciado dela para sempre. Então, o pior do inferno é a ausência de Deus, que é Ele que alimenta, Ele que nos traz paz, Ele que aquieta o nosso coração. Então, obrigado aí, Kleber, e que esse período que passamos junto com a escatologia possa infundir em nós duas coisas: o desejo de santidade e o desejo de evangelizar. Em vez de perder tempo com medo do inferno, vamos evangelizar. Se você tem consciência que é um lugar de tormento, então vamos evangelizar. Vamos falar do evangelho, é o único que pode. É como o Kleber colocou, está lá em Apocalipse. Quem tem a chave da morte e do inferno é Cristo. Então, meu irmão, vamos evangelizar. A forma de tirar alguém do inferno é Cristo, é evangelização. É o evangelho entrando no coração e produzindo frutos. Amém? Meu pastor, Arley. Amém. A principal missão do cristão é despovoar o inferno. Bem colocado aí, Kleber, Carlos, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo esclarecimento, pela renovação da nossa mente, que precisa acontecer cotidianamente, como no dia de hoje. E se nós despovoarmos o inferno, preocupação nenhuma como amanhã nós teremos, porque a nossa parte principal na missão do reino é essa. Deus nos ajude e nos dê graça, né, para que isso aconteça de fato e de verdade para cada um de nós. Que seja uma realidade presente. Eu consigo ver isso presente hoje quando Deus age na vida de cada irmão, na vida de cada um que anuncia o Evangelho, que vive o Evangelho, né? Muito legal isso. Obrigado pelo aprendizado, que Deus abençoe, que no dia de hoje possamos ter um dia aí guardados, glorificados pelo nome de Jesus, dia da reforma, um dia de entendermos que, como cristãos, temos uma missão super importante no reino, mente que se renova, sempre se renovando, sempre confiante na palavra. Obrigado, Deus abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado por essa aula, pelo ensinamento, pelo esclarecimento, pela mente que nos abre para entender melhor a Tua palavra, sem ficar no disse-me-disse, nem com as preocupações dos homens. Obrigado, Deus, pelo ensino do Senhor, que é claro, vivo e eficaz nas nossas vidas, que faz a diferença, que pode, através de nós, fazer também diferença em outras vidas. Abençoe, Deus, a nossa escola dominical, que possamos aí seguir com ensinos e com aprendizados da Tua palavra, do Teu reino, da Tua igreja, para que as vidas no Senhor possam ser vivificadas e renovadas a cada dia. Cuide de nós, cuide da Tua igreja, nos prepare para o culto de hoje, um culto que queremos Te glorificar e Te bendizer. Leve a Tua igreja a estar presente conosco para lhe Te cultuar e Te bendizer. Nós rogamos ao Senhor agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom ver vocês hoje. Hoje é dia de levar o cofrinho, viu? Quem levou o seu cofrinho, quem preparou, vamos levar o cofrinho. Deus abençoe. Amém.